Como colocar o nome da marca no produto? Eu sei que a parte 3D é a parte mais interessante, mas os comandos que eu estou a apresentar para vocês são muito importantes para que a gente consiga então entender como funciona e facilitar o nosso processo 3D. Por enquanto eu vou apresentar comandos importantes. Acredito eu que nas próximas aulas começaremos então a fazer a projeção 3D, que é a parte mais importante, ok? E ficarmos então totalmente fera em modelagem. Vamos falar do comando arco. Aqui nós encontramos três comandos, ok? Arco de 3 pontos, arco tangente e arco de centro. São utilizados com finalidades diferentes. Então, arco de 3 pontos é aquele arco em que você marca o primeiro ponto, o segundo ponto e depois o terceiro ponto. Só assim terás um determinado arco, que é uma das partes da circunferência. Se eu clicar aqui, eu tenho o meu arco feito. Então, desse ponto até aqui, ok? Nós teremos o raio desse arco. Se nós cotarmos, por exemplo, desse ponto, ou melhor, dessa linha, até ao ponto, ele até já marca. Ele nos marcou aqui 7,71. Mas nós podemos alterar para, por exemplo, 9, ok? Então isso quer dizer que aqui tudo é alterável. Quando você estiver a definir o teu arco, você não necessita automaticamente colocar o valor. Você pode definir e depois alterar esse valor. A intenção é termos rapidez de execução. Podemos traçar ainda mais um aqui para que vocês possam compreender. Primeiro marca um ponto, depois vai à busca do segundo ponto e depois vai à busca do terceiro ponto. E assim sucessivamente. Vamos traçando vários arcos, ok? Então isso vai nos facilitar muito, galera. Por exemplo, nós temos, né, uma linha aqui, traçado, uma linha qualquer, traçado aqui e também neste lado. Só que a gente precisa que esse lado aqui seja uma parte curvilínea. Então, se nós tivermos que traçar com base a circunferência, nos dará muito trabalho. Temos que traçar aqui uma linha, procurar o centro e depois traçarmos a circunferência para termos aqui a parte curvilínea. Mas com o arco fica muito fácil. Eu simplesmente vou marcar aqui o meu primeiro ponto, marco aqui o meu segundo ponto e agora vou definir como é que vai ficar o meu desenho, ou para fora ou para dentro. Daí a necessidade de aprendermos sobre esse comando arco. Veja que nós temos aqui uma espécie de quê? De oblongo. Ok, vou desfazer o comando com escape. Então, o que é que eu quero mostrar para você? Que aprender esses comandos é muito importante porque nos facilitará a termos os nossos desenhos com maior rapidez, ok? Além disso, nós temos aqui também arco tangente, ok? Arco tangente é mais ou menos aquele arco que você traça como é apresentado aqui nessas figuras. Então, se eu traçar aqui arco tangente, por exemplo, eu venho nesse arco já feito, clico aqui. Ok, vou traçar um arco tangente aqui. Veja que a parte que está a ser tangente, essa que inicia aqui. Quando eu clico assim, eu tenho mais ou menos um arco assim, que é tangente aqui a nossa circunferência imaginária que se encontra aqui. Aqui assim. Então, supomos que você tenha também uma figura assim desse tipo, assim, por exemplo, e você necessita traçar, por exemplo, um arco nessas condições, ok? Uma parte curvilínea, para que o desenho seja bonito, para que a tua base seja totalmente lindo. Você vem e marcas aqui no arco tangente, marca um ponto aqui e depois você vem marcar o segundo ponto aqui. A gente consegue ter uma parte curvilínea aqui. Então, podemos também vir aumentar aqui, por exemplo, uma linha, deixa eu traçar aqui, uma linha até aqui, e traçar então o nosso arco tangente aqui em cima, ok? Teremos mais ou menos algo desse tipo e depois eu venho completar aqui. Então eu quero te mostrar que você consegue chegar a um determinado objetivo sem se dar muito trabalho. Então você precisa realmente explorar esses arcos de modo que a gente consiga nas próximas aulas trabalhar com maior rapidez, ok? Então, por exemplo, temos mais ainda arco de centro, que é aquele arco em que você marca primeiro o centro, marcas o segundo ponto e agora você vai definindo realmente o que você deseja, ok? O que você deseja.
Então, eu clico aqui, quer dizer que eu tracei esse arco. Só que isso tudo que eu estou a traçar aqui, que eu estou a mostrar para vocês, na verdade você pode editar com a ferramenta Cota. Acontece que você pode me dizer, não, tracei, aprendi, mas acontece que isso que eu tracei aqui não é aquilo que eu desejo em termos de dimensões. Eu vou te dizer, uau, tudo bem, você vai utilizar a ferramenta Cota para que você consiga alterar aqui os valores. Por exemplo, eu tenho um raio de 14, né? Vou puxar para dentro. Eu posso alterar para 20. Ele vai aumentar a distância com relação ao ponto centro. Ok? Aumentou automaticamente isso. Você pode fazer isso com tudo. Por exemplo, aqui você também pode alterar. Podemos alterar, por exemplo, para 7 ou 8, né? 8, por exemplo. Ele vai fazer o que? Vai aumentando. Veja que automaticamente aumentou aqui e também aumentou aqui. Para que ele não aumente tudo, você pode fixar uma parte com esse comando aqui e aumentar tudo. Eu ensinei isso aqui nas aulas passadas. Eu vou parar por aqui quanto a arcos. A nossa aula não pode ficar muito longa porque sei que vocês estão ansiosos para entrarmos na parte 3D e começarmos então a modelar. Ok? Explora isso, traça vários arcos com o objetivo de você não esquecer esse conceito de arcos, ok? Que é possível termos vários tipos de curvas em função dos comandos que nós temos aqui. Agora, aqui a ferramenta também nos ajuda a traçar retângulos oblongos, que são chamados de ranhuras, e polígonos, ok? Que são figuras complexas. Com esses comandos que nós temos aqui, deixar de utilizar o comando linha, porque com linha nós podemos ter também um quadrado ou uma figura complexa, ok? Agora, só que nós podemos traçar essa figura aqui com maior precisão, utilizando aqui essas ferramentas que nós temos aqui, de uma forma rápida e sem ter que pensar no tempo de entrega do produto em que você está a trabalhar. Se tivermos que traçar um retângulo, a gente clica apenas em um dos retângulos que nós temos aqui em cima, ok? Retângulo de 2 pontos, eu vou marcar o meu primeiro ponto, com o segundo ponto já está. Não, Marques, o desenho não foi traçado com as dimensões que eu quero. Não se preocupe, amigo, você simplesmente deverá fazer o quê? Marcar o teu primeiro ponto. Essa parte azul quer dizer que você pode definir o valor aqui onde está azul. Então, não clica em Enter, muito menos no mouse. Você vai fazer o que? Vai definir primeiro o valor, por exemplo, 30. Vou definir o valor, não clique em Enter, mas sim no Caps Lock. Quando clicar lá, ele vai passar no outro lado. Agora está azul. Vamos definir, por exemplo, 20. Definindo 20 aqui, agora sim posso clicar em Enter. Ele me definiu um retângulo com 30, 20. Então, tem um retângulo muito rápido com relação traçando com a linha. Podemos ainda traçar diversos retângulos. Retângulo de 3 pontos é aquele retângulo em que você clica aqui, meu senhor ou minha senhora, você clica aqui, um ponto, depois você vem clicar o teu segundo ponto, ele já está, ok? Esse retângulo até me esqueci, que é o retângulo de centro e ponto. Você marca o centro e depois marca um determinado ponto. O retângulo de 3 pontos, esse que nós temos aqui, aquele retângulo em que você marca um ponto, marca mais um outro ponto e o terceiro ponto. No meu curso pago, nem eu ensino isso com mais atenção, mas não quer dizer que estou a ensinar à toa aqui. Eu estou a ensinar também de uma forma muito, mas muito bom e com toda a educação possível. Agora, nós temos ainda aqui algo que eu quero que você explore também, que é esse aqui, retângulo de centro e 2 pontos, que é aquele retângulo em que você vem, marca um centro, depois vem aqui, marca e você vai definindo agora o teu terceiro ponto. Às vezes você tem uma figura bem complicada, você quer tirar um retângulo aqui em função, por exemplo, dessa linha, só que terás que vir traçar várias linhas de apoio, muita coisa, e você não precisa fazer isso. Você precisa simplesmente vir aqui no comando retângulo, marcar aqui no retângulo de centro e um ponto, clicar, você vai definir aqui como teu centro, por exemplo.
você depois terá que vir clicar aqui no final da linha. Ele traçou realmente um retângulo em função dessa linha aqui, como eu estava a dizer, ok? Então, a intenção é traçar figuras em função das coisas que nós já temos, sem nos darmos muito trabalho. Agora, tem mais a outra coisa que é muito importante você aprender, que é oblongos. Veja só a figura que nós vamos fazer aqui. Ó. Essa base da figura, eu traço aqui um retângulo, por exemplo, não importa como é que esse retângulo vai estar, mas prefiro o retângulo de 2 pontos. Clico aqui e clico aqui também. E depois clico aqui no nosso arco, vamos traçar com o arco de 3 pontos. Eu clico aqui, tá? Também clico nesse lado e agora vou definir aqui o meu arco. Ok? Agora vou aqui onde está retângulo, vou buscar uma ranhura, ou melhor, um oblongo, ok? Então vou traçar aqui oblongo em forma de arco. Esse oblongo em forma de arco, eu vou traçá-lo com 3 pontos. Vou vir aqui em um ponto qualquer, ok? Não se preocupa por enquanto. Vou marcar um ponto. Virei para este lado, marcar um outro ponto. E quando eu ir à busca do meu terceiro ponto, ok? Posso colocar, por exemplo, aqui. Já estou a definir o que? O meu oblongo. Em mecânica existem muitas peças, por exemplo, em que a sua base tem configuração assim, como que nós temos aqui. Então, isso aqui seria muito difícil traçar apenas com circunferência. Daria trabalho, você teria que traçar uma circunferência, mais outra circunferência, mais uma circunferência aqui, mais outra circunferência aqui, mais outra aqui. Seria muito cansativo. Então, a necessidade de aprender tudo isso, todos esses conceitos para facilitarmos a nossa vida. Então, nós também sabemos que podemos traçar, por exemplo, aqui essa ranhura geral, que é o oblongo geral. Aqui você traça, marca um ponto, ele já começa a te construir a tua ranhura. Clico aqui, já tenho. E você pode cotar, de modo que você consiga definir, então, em função das dimensões desejadas. Está 160, por exemplo, a minha dimensão era 180, eu clico, marco, ele aumenta normalmente. Você também pode definir aqui, em vez de você acertar em função dos centros, você pode acertar aqui em função da parte tangente, ok? 240, você vai, por exemplo, tinha que ser 220, eu clico e aí, opa, desapareceu, não desapareceu. E aí ele ficou dessa forma aqui. Não gostei muito, infelizmente. Eu vou fazer o quê? Vou voltar ele aqui com Ctrl Z. Você precisa aprender tudo isso, amigo. Tenha paciência, nós vamos entrar sim na parte 3D. Vou ensinar mesmo muito bem, não se preocupa, te dou a minha garantia. Temos ainda aqui, esse tipo aqui, arco por centro e ponto. Explora isso. No meu curso pago eu ensino todos eles com mais propriedade, leva muito mais tempo, mas eu quero aqui te dar os primeiros passos, te ensinar de uma forma muito rápida e provar que você pode sim fazer alguma coisa. Então aqui podemos traçar por exemplo, aqueles desenhos aí muito incrível que você vê por aí, por exemplo assim, marco um ponto, marco o terceiro ponto, agora vou começar a definir o meu oblongo em função desse último ponto. Quando eu clicar aqui, basicamente eu já tenho um oblongo. Eu vou fechar. Eu sei que no dia a dia vocês já viram pelo menos coisas desse tipo. Ok? Então você pode utilizar esse oblongo para traçar desenhos incríveis. Eu posso traçar aqui, por exemplo, tenho esse oblongo aqui. Ok, seria mesmo totalmente complicado traçar isso aqui se você utilizasse apenas circunferência. Então, a necessidade de aprender o conceito básico de 2D aqui no Inventor é esse, estou a repetir sempre. Então, você precisa, mas precisa mesmo trabalhar com isso, de modo que você consiga chegar rapidamente ao objetivo final e traçar coisas lindas e coisas incríveis. Veja só, vamos ver quantas figuras nós temos aqui. Uma circunferência, segunda, terceira, quarta.
Temos aqui 4 circunferências e para além da circunferência teríamos várias linhas aqui só para acertarmos, ok? Então isso aqui te ajuda bastante e você pode, na verdade, alterar o valor de cada uma das circunferências que se encontra aqui em função daquilo que você realmente deseja. Vamos embora. Agora, tem algo que eu quero que você aprenda também, explora isso, por favor, que é o conceito de polígonos. Porque muitas das vezes nós temos aquela figura em que a base, por exemplo, é um polígono regular. Está me definir de 13, acredito que no teu estará 6 como padrão. Então, você pode alterar em função dos lados que você quiser. Você vem aqui, marca um ponto, você marca o número 6, por exemplo, ele vai para 6. Quando eu clicar, pá, ele está ali. Traçou com 6 lados. Você poderia traçar com o número de lados que você quiser, amigo, ok? Não se preocupa, isso é muito fácil e você pode trabalhar isso no dia a dia de modo a ter bases muito incríveis. Poderíamos traçar também um outro, por exemplo, marco o meu ponto aqui, vou traçar com 9 lados, venho para cá, clico no número 9 e ele automaticamente já me define de 9. Quando eu marco o meu segundo ponto, aí já está, 9 lados. Basta clicar no escape, já está. Agora, não, eu tracei tudo isso, mas não defini os valores desejados. Não se preocupa, você pode cotar. É a parte mais importante. Cotando, você vai redefinindo até chegares ao objetivo final. Então, explore esses comandos porque vão nos ajudar mesmo muito na parte 3D. Aqui nós temos arredondamento, temos o texto e temos o ponto. O texto vai nos ajudar a colocar o nome da marca no produto que estamos a fazer. Aconselho você a aprender a respeito porque isso vai nos ajudar bastante, ok? Essa ferramenta de texto. Vamos para a próxima aula, vamos na próxima aula com o objetivo de aprender como colocarmos, então, o nome da marca no produto que estamos a fazer. Como fazer a curva sem utilizar arco e também como marcarmos ponto. Isso é muito importante. A ferramenta nos dá um ponto aqui, que é esse aqui, que é o nosso ponto base, mas você pode fazer um ponto fora desse ponto que nós temos aqui. Por exemplo, nós temos vários pontos aqui. Às vezes você quer fazer um ponto num determinado lugar, você quer mesmo acertar logo de primeira. Então esse ponto nos dará a possibilidade de fazermos isso. Então vamos para a próxima aula, conhecer mais alguns comandos e depois vamos para a parte 3D, começarmos a fazer então a aplicação de todos os comandos que apresentei para você. Um abraço e vamos embora. Clica aí na próxima aula.